Está começando mais um Momento Espírita, hoje em edição especial. Nós estamos nos estúdios da TV Comunitária em Goiânia e vamos conversar com o endocrinologista Jorge Daia sobre as implicações espirituais da fecundação. Seja bem-vindo, Dr. Jorge. É uma alegria estar com vocês mais uma vez, Ana. Obrigada. Para iniciar a nossa entrevista, eu lhe perguntaria: como é decidida espiritualmente a concepção de um ser? Como acontece isso em nível espiritual? André Luiz, no livro Os Missionários da Luz, ele fala de um planejamento perfeito para a reencarnação de Segismundo. E a gente acredita que as reencarnações programadas, principalmente espíritos que vêm desempenhar alguma tarefa ou vêm fazer algum resgate que vai exigir algumas circunstâncias biológicas, inclusive, com aptidões físicas, há uma programação toda detalhada, toda estudada. Mas o que a gente sabe também é que nem toda reencarnação obedece a esse planejamento. Existe, então, um caso de concepções que não foram esporádicas, as pessoas se encontraram e não estava previsto. Que não estava. No livro, interessante que o próprio André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele vai falar de um médium que alterou a sua programação reencarnatória. Ele tinha uma programação inicial, ele altera com um casamento que não estava previsto. E toda essa alteração de rumo gerou consequências que não foram previamente planejadas. Então, isso também acontece com a própria concepção, a própria reencarnação. Muitas vezes, uma mudança de planejamento durante o processo, já a pessoa reencarnada, mas durante o seu processo de vida, mudou-se a programação inicial, e uma reencarnação de uma criança se faz no lar e que não estava previsto anteriormente, a gente não sabe se efetivamente passou por teve tempo de passar por todo aquele planejamento. E a gente vê também muitos espíritos que reencarnam e também de um modo, a gente não pode dizer fortuito, mas sem um planejamento pela própria história de vida dos pais. Que acabam se encontrando e geralmente o espírito, tendo a oportunidade de reencarna. Tem alguns relatos espirituais dando conta disso, de espíritos que foram como que capturados para uma reencarnação sem que tenham passado por todo esse planejamento minucioso que André Luiz nos fala. E no caso dos estupros, mesmo assim, há um planejamento? Você não pode falar em planejamento de um ato violento. Então, o que eu acredito que em caso de estupro, que uma gestação vai ser seguida após um caso de estupro, não é frequente. O próprio trauma, ele promove uma certa proteção à mulher, mas acontece. Caso de gestações após estupro, eu acredito que esse espírito acabou sendo atraído de algum modo, mas a reencarnação não foi planejada para ser daquele modo. Até porque a reação da mãe que sofreu o estupro, quando está grávida, a reação psíquica da mãe interfere negativamente na gestação, a gente sabe disso. O intercâmbio psíquico, a mente da mãe traumatizada vai acabar descarregando naquele bebê que está reencarnando e o espírito acaba assimilando isso. Então, não acredito que haja planejamento reencarnatório no caso de estupro. E no caso dos deficientes mentais, como é a questão do planejamento, do retorno deles? Bom, aí a gente tem várias fontes nos dando conta de como se faz. O próprio Allan Kardec, na codificação, no Livro dos Espíritos, ele vai falar da idiotia e da loucura. Ele vai dizer que muitos espíritos eles reencarnam com a sua capacidade mental reduzida justamente como uma expiação. Gênios de encarnações anteriores que usaram mal o dom da inteligência, o atributo da inteligência, uma vez que fazem o balanço da sua vida e veem que é necessária uma correção de rotas,
que estão prejudicando a si mesmos, se arrependem, eles geralmente reencarnam e podem escolher uma prova na idiotia ou na loucura. Ivone do Amaral Pereira, no livro Memórias de um Suicida, ela fala de espíritos que estão praticamente demenciados pelo suicídio. São espíritos que suicidaram, muitas vezes reincidentes em suicídio, e que vão passar por reencarnações rápidas, mas sofrendo vários tipos de anomalias físicas e mentais. E como é que isso acontece em nível físico, assim, em nível biológico? Como é que essas anomalias, né, como é que elas acontecem em nível biológico? Assim, o espírito se propõe a nascer com deficiência mental ou anomalias. Como é que isso sai de lá, do etéreo, e se materializa no cromossoma, enfim, na herança genética? O que se acredita é que o DNA é um estruturador biológico, mas por trás dele existem outros modeladores mais sutis, e no caso o próprio modelador etérico, ou acima disso o modelador mental. O que é interessante é que o DNA é uma molécula de memória. O DNA ele simplesmente economiza processos na célula, e um processo de economia de energia. A célula rememora, ela usa o DNA como nós usamos um determinado livro que precisamos consultar na biblioteca. Então o DNA está ali como fonte de referência e fonte de memória para a célula. Ele diz o que ela deve ser feito quando é utilizado, e se a receita naquele livro estiver errado, sai um processo errado. Mas quem escreveu aquele livro? Ou quem é que orienta a célula antes disso para formar aquela biblioteca? E a gente pensa então nesse estruturador num campo espiritual ou num campo mental superior. Então o DNA ele atua como estruturador biológico, mas por trás dele existe um outro tipo de estruturador. A mente em si, um espírito que já vai reencarnar, trazendo processos de desequilíbrio, apegando-se à forma, e no caso a gente pegar um suicida, um espírito que se suicidou algumas reencarnações sucessivas, ele se apegando à própria forma de um corpo destruído ou de um corpo muito sofrido, a fixação dessa imagem, de certa forma, atrapalha o estruturador biológico que é o DNA. E muitas vezes nós vemos algumas anomalias físicas. Outras vezes nós não temos anomalias no DNA. Nós vemos espíritos que, por um acaso, entre aspas, forma-se uma pinça, e a gente chama de banda amniótica. O que seria essa pinça? É um espírito, o bebê, que no saco gestacional, a perninha dele acaba ultrapassando a membrana amniótica e forma-se uma banda. Essa banda ela é como se a gente estivesse amarrando uma banda verdadeira ali. Ela amputa a parte distal da perna, por exemplo, e o bebê nasce sem perna por uma banda amniótica. Em vários casos estudados pelo professor... Isso seria um comando espiritual? Possivelmente, porque em vários casos estudados pelo professor Ian Stevenson, a banda amniótica foi fator de lesão e amputação de membros em espíritos que lembravam a reencarnação anterior quando perderam aquele membro de uma forma traumática. Então, o comando mental é tudo. Mas isso sob a lei da ação e reação. Sim, porque a lei da ação e reação, efetivamente, a nossa mente a faz. A nossa mente quem estrutura essa lei de ação e reação. Quando nós conseguimos chegar num ponto de evolução, qual Jesus, onde o bem e o mal já não são polos opostos, mas você já superou essa dualidade, aí a lei de ação e reação ela muda de figura. Ela passa a se comportar de um modo diferente. A própria física quântica hoje tem trabalhado nesse aspecto de que a lei de ação e reação newtoniana, ela nem sempre acontece em determinados níveis de partícula. E a gente vê que, transportando da experiência da física para o cotidiano,
Nós somos sujeitos à lei de ação e reação, mas nós construímos, a nossa consciência constrói essa lei. Na medida em que nós evoluímos a nossa consciência, uma evolução espiritual, essa lei muda de figura. Ela muda o comportamento. Nós entendemos efetivamente o que é ser copartícipe da construção de leis físicas e morais. Bom, mas voltando à nossa aqui implicações que a gente viajou muito agora. Espirituais aqui da fecundação, qual é a responsabilidade, aliás, qual é a responsabilidade não, qual é a divisão da responsabilidade entre os pais, né? Espiritualmente falando, óbvio. Sim, lógico. Né? Na concepção, é maior para a mãe porque gesta o filho e carrega ele, ou é igual para os dois? A mãe tem o poder na mão de levar adiante ou não essa gestação. Mas Emmanuel, numa mensagem já antiga de Chico Xavier, e vai me faltar a referência, dessas mensagens que a gente recebe de mão em mão, Emmanuel vai dizer que o pai que abandona a mãe gestante, deixando aquela gestação ao Deus dará, ele assume uma responsabilidade igual ou até maior da mãe que decide pelo aborto. Então há casos e casos. Casos e casos. Há uma diferença. Bom, na atmosfera espiritual, né, como se processa a fertilização in vitro? Com óvulo, espermatozoide, como é que funciona isso fora do útero? Eu quero que você responda após o intervalo. Aguarde um instante, nós estamos na edição especial do Momento Espírita, nos estúdios da TV Comunitária em Goiânia. Nós estamos entrevistando o Dr. Jorge Daia sobre as implicações espirituais da fecundação. Você está assistindo ao Momento Espírita em edição especial. Nós estamos entrevistando o Dr. Jorge Daia sobre as implicações espirituais da fecundação. Dr. Jorge, no bloco anterior eu perguntei, na atmosfera espiritual, como se processa a fertilização in vitro, né? Entre o óvulo com o espermatozoide, como é que acontece espiritualmente isso? Quais são as implicações? Bom, como nascem crianças a partir da fertilização in vitro, o que a gente vê a partir dessas experiências é que o útero não é fundamental para a reencarnação. Os fatores que atraem o espírito, na verdade, a carga maior de atração e o início da ligação, ela se dá a partir da concepção. Espermatozoide, óvulo. André Luiz vai nos falar também na famosa história da reencarnação de Segismundo, no livro Missionários da Luz. Ele vai falar da escolha, inclusive, da seleção do espermatozoide ideal para fecundar aquele óvulo. Então, nesse caso da fertilização in vitro, seria uma reencarnação bem planejada? Possivelmente sim, porque na reencarnação in vitro você tem opção tanto de óvulos quanto de espermatozoide, né? E alguns não vingam, né? E alguns não vingam, tanto é que você prefere a fecundação de pelo menos 4 embriões para ter um sucesso maior. Então, o que se sabe também é que fertilização in vitro você tem um índice de fracasso grande, maior do que a fertilização natural. Existe alguma implicação espiritual para que aconteça isso? Efetivamente, eu creio que não. Eu acho que é limitação técnica. Eu não tenho nossa ainda. Porque quando a gente rotula por implicações espirituais algo que a técnica vai aprimorando e mostrando que foi falha anteriormente, a gente corre o risco de ter que nos desmentir e usar o chapéu dizendo, olha, não tem realmente implicação espiritual nenhuma. Eu, pessoalmente, acho que é puramente técnica, porque a própria técnica de fertilização in vitro, ela evoluiu de tal modo que o índice de sucesso hoje é muito maior do que 10 anos atrás. Então, no que diz respeito à reencarnação, eu acho que o processo é o mesmo. Até com uma opção maior para a seleção de óvulo e espermatozoide.
do que pelas vias naturais. As vias naturais. O que não quer dizer que seja essa a via de eleição ou de preferência para a reencarnação de espíritos. Não, ainda continua sendo a via natural. Certo. Se um dos doadores, né, está desencarnado, há algum impedimento, alguma diferença com relação à fecundação? Não. Há efetivamente, poderia até se postular que se um pai doou espermatozoides a um banco de sêmen e ele desencarnou, ele poderia até estar reencarnando usando o próprio material genético anterior, poderia até se postular isso. Mas na medida em que acontecem essas reencarnações, e hoje há uma série de reportagens mostrando o interesse maior das crianças que nascem a partir de doação de banco de sêmen, é um interesse maior em saber a prole toda, para conhecer os seus irmãos paternos. Isso tem uma implicação bioética, inclusive muito grande. Eu acho que essa questão de o doador não estar mais presente ou estar ausente tem uma implicância muito mais no campo moral, no que diz respeito a uma moral superior, ao campo ético e bioético, do que efetivamente, diretamente no que diz respeito a implicações espirituais. Nesse caso, o pai, ele sendo doador, ele não tem uma responsabilidade espiritual? Ele acaba tendo sim, porque ele tem pelo menos a responsabilidade da sua carga genética. Mas mesmo que ele não saiba onde está o seu mesmo material que ele genético? O doador de um banco de sêmen, geralmente ele vende o sêmen, né? Então você tem a questão bioética de você estar vendendo sêmen, e é um comércio. Então o que você está fazendo disso? Por que você fez isso? A intenção qual foi? Está bem certo que o produto disso é nobre, é uma criança que reencarna, mas a intenção inicial, você fez por vaidade, fez pensando em dinheiro. Quem faz esse julgamento é o próprio espírito que esteve envolvido. Não são leis externas, não é um tribunal externo. Pode ser que mais adiante, no plano espiritual, ou mesmo em vida, ele tenha uma reflexão e conclua que não foi bom. E isso pode pesar na economia espiritual se gerar um sentimento de culpa muito grande. Mas aí, nesse momento, eu te pergunto, se você está lá do outro lado, né, se preparando para reencarnar e precisa de uma série de situações biológicas, né, que precisam, necessárias para a sua evolução, e você vai ser filho de um sêmen comprado. Sim. Como é que é essa história dessa carga genética para funcionar? Entendeu? Eu preciso ter uma deficiência endócrina, né, que é a sua especialidade, por exemplo. Como é que acontece isso em nível espiritual? Como é que isso se processa? Porque se eu preciso ter determinada deficiência, eu gerei essa deficiência antes no campo mental, depois no campo magnético, que é o campo astral ou do psicossoma, e aí vai refletir no DNA. Eu posso ter DNA inteiro e o código genético perfeito, mas o código genético não é tudo. O que existe de mais importante é a regulação desse código genético. O código genético ele me dá uma informação. Agora, como eu processo essa informação? O que vem antes dessa informação e o que vem de sinalização depois? Então, isso é muito mais... Os fatores de regulação genômica, eles são mais importantes, inclusive, do que o próprio gene. O gene tem que estar ali, mas os fatores de regulação, eles são mais importantes. E essa informação está no campo magnético do psicossoma e no campo mental do corpo mental. Então, o que você está me dizendo é que não necessariamente a presença da outra metade, né, biologicamente, vai impedir que o que está fixado no meu espírito deixe de acontecer. Certamente não. Se é uma fixação que o meu campo mental e o meu campo foi transferido para o campo magnético, ela vai ocorrer no campo físico. Bom, nosso tempo já vai se encerrando.
a minha última pergunta, doutor. O empréstimo remunerado ou não remunerado de úteros, como é visto isso espiritualmente? Como isso se reflete no histórico espiritual dessa mãe? Ou dessa mulher, né? No histórico dessa mulher, eu acho que é a mesma coisa do que a gente falou do sêmen. Para o espírito é lucro. Se o espírito reencarnou e pôde desenvolver o papel que ele se propôs, é interessante. Para a mãe, bem como o pai que vende o sêmen ou faz comércio dele, tem a implicação que só ele pode, na verdade, avaliar a intenção e a economia espiritual que vai refletir. Só ele tem condições de se julgar e de... Mas no caso da mulher não é mais específico? Porque o homem doa só o sêmen, a mulher doa o corpo, né? O corpo todo. Chico Xavier, quando a época da novela Barriga de Aluguel, e gerou uma polêmica muito grande, e a Glória Pérez soube levantar bem essa polêmica, o Chico disse que a mãe de aluguel é tão mãe quanto a mãe que alugou aquele útero. E efetivamente ela é mãe biológica, né? O útero que está ali de aluguel. Implantação de um embrião em um útero, a consequência também é a mesma, né? Porque gera o vínculo psíquico. Você tem que preparar o útero com alguns hormônios para deixar em condições de receber aquele embrião e gera efetivamente o mesmo vínculo. Então, a psique da mãe de aluguel influencia... Influencia, sim, o desenvolvimento, sim, do embrião, sem dúvida. Doutor Jorge, muito obrigada por sua entrevista ao Momento Espírita. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.